Nosso mundo, esta esfera notável de azul e verde, suspensa na imensidão do cosmos, é um verdadeiro baú de segredos, uma galeria de fenómenos tão extraordinários que frequentemente desafiam nossa compreensão. Das mais grandiosas formações geológicas às mais fugazes manifestações de luz e vida, há histórias sussurradas pelos ventos, escritas nas rochas e cantadas pelas criaturas que compartilham nosso planeta. Preparem-se para serem transportados a paisagens que parecem arrancadas das páginas dos sonhos, para encontrar formas de vida tão peculiares e perfeitamente adaptadas que desafiam nossas próprias definições de existência. Nós contemplaremos eventos tão raros, tão efêmeros, que testemunhá-los é um privilégio. Juntem-se a mim, chama viva, enquanto desvendamos as camadas do familiar, para revelar as verdades surpreendentes que se escondem por baixo. Que comece a sinfonia da descoberta, uma experiência imersiva projetada não apenas para informar, mas para acender em vocês um profundo senso de conexão com o planeta intrincado e deslumbrante que chamamos de lar. A jornada à frente é de pura maravilha, uma celebração da incrível diversidade e dinamismo da vida e das forças que moldam nosso universo. É uma verdade inegável e ainda assim infinitamente espantosa que a tessitura da natureza e a marcha implacável da investigação científica nunca, jamais, deixam de nos maravilhar. Cada nascer do sol traz consigo o potencial para uma nova revelação, um novo vislumbre do funcionamento intrincado do nosso universo. Vivemos em um planeta pulsante com fenômenos tão extraordinários, tão aparentemente impossíveis, que muitas vezes expandem os próprios limites da nossa compreensão. Considerem por um momento a pura improbabilidade da vida em si, em suas incontáveis formas, florescendo nos cantos mais inesperados do nosso mundo, das profundezas esmagadoras das fossas oceânicas ao calor abrasador das fontes vulcânicas. A vida sempre dá um jeito, adaptando-se, evoluindo e nos surpreendendo com sua resiliência e engenhosidade. E para além do domínio da biologia, o mundo físico apresenta seus próprios quebra-cabeças, formações geológicas que falam de forças inimagináveis, exibições atmosféricas que pintam o céu com cores que transcendem a paleta de um artista. Estes são os momentos que nos fazem parar, que nos enchem de um sentimento de admiração tão profundo que pode ser quase avassalador. De fato, alguns fatos, algumas ocorrências estão tão distantes da nossa experiência cotidiana que parecem como se tivessem sido conjurados de mitos ou lendas. Eles desafiam nossa intuição, nossas percepções arraigadas de como o mundo se comportar. No entanto, são aspectos reais e tangíveis do grande teatro do nosso planeta. É na busca por compreender essas impossibilidades que realmente começamos a apreciar a profundidade e a riqueza do mundo ao nosso redor. Esta jornada é um testemunho desse espírito de descoberta. Nosso planeta aninha em sua crosta e sobre sua superfície, locais tão únicos, tão absolutamente distintos de qualquer coisa que possamos considerar comum, que parecem quase de outro mundo. Estes não são meros lugares em um mapa, mas portais para dimensões diferentes de expressão geológica e biológica. Começamos nossa exploração desses reinos misteriosos nas profundezas do México, em um lugar que é verdadeiramente de cair o queixo, a Cueva de los Cristales, a Caverna dos Cristais. Imaginem uma catedral subterrânea cujas câmaras são revestidas não com pedra, mas com colossais cristais de selenita, alguns atingindo comprimentos de mais de 11 metros, suas formas translúcidas cintilando na escuridão como feixes congelados de luar. Essas gigantescas estruturas cristalinas, entre os maiores cristais naturais já encontrados, cresceram ao longo de centenas de milhares de anos, nutridas por águas ricas em minerais aquecidas pelo magma nas profundezas da Terra. As condições necessárias para sua formação são tão específicas
tão finamente equilibradas, que sua existência é nada menos que um milagre geológico. Aventurar-se nesta caverna, ainda que virtualmente para a maioria, é adentrar um reino de majestade silenciosa e cristalina. Um lembrete contundente dos processos lentos, poderosos e muitas vezes ocultos que continuam a moldar nosso planeta por dentro. É um lugar que humilha e inspira na mesma medida, um testemunho da arte paciente da Terra. Então viajamos para as paisagens ensolaradas do Senegal, na África Ocidental, para testemunhar um espetáculo de natureza muito diferente, mas igualmente espantosa, o Lago Retba, ou Lac Rose, como é conhecido localmente. Este notável corpo d'água frequentemente apresenta uma impressionante, quase surreal, tonalidade rosa. Isso não se deve à poluição nem a uma ilusão de ótica. A cor vibrante é obra de um tipo específico de microalga, AA, que prospera no teor excepcionalmente alto de sal do lago, em algumas áreas rivalizando com o do Mar Morto. Esses micro-organismos produzem um pigmento vermelho, o beta-caroteno, para se protegerem da intensa luz solar, transformando assim o lago inteiro em uma vasta extensão rosada, uma tela viva de arte microbiana. Capítulo 3. Obras-primas, efêmeras da natureza, fenômenos que transcendem a explicação. Além das maravilhas fixas de locais específicos, nosso planeta é também um palco para fenômenos naturais tão fugazes, tão dependentes de condições precisas e muitas vezes raras, que parecem quase mágicos em sua manifestação. São eventos que transformam paisagens, acendem os oceanos e nos lembram da natureza dinâmica e em constante mudança do mundo. Um desses espetáculos de tirar o fôlego ocorre naquele que é tipicamente um dos lugares mais secos da Terra, o deserto do Atacama, no Chile. Após chuvas excepcionalmente raras e intensas, esta extensão árida passa por uma transformação milagrosa conhecida como deserto florido, o deserto florido. Sementes adormecidas, tendo esperado pacientemente por anos, às vezes décadas, sob o solo ressequido, explodem numa profusão de cores. Vastas extensões de terra árida são subitamente cobertas por um tapete de uma variedade espantosa de flores silvestres, rosas vibrantes, roxos, amarelos e brancos, criando uma tapeçaria surreal e incrivelmente bela que contrasta fortemente com a austeridade habitual do deserto. Esta explosão de vida, desencadeada pelo mais escasso dos recursos, é um testemunho comovente da resiliência da natureza e de sua capacidade de renovação súbita e dramática. É um lembrete de que, mesmo nos ambientes mais hostis, a vida persiste teimosamente, esperando o seu momento de florescer. Gapa 2. Então, enquanto a noite cai sobre certas costas ao redor do globo, outro fenômeno igualmente encantador pode ocorrer: ondas bioluminescentes. Imaginem a orla do oceano, não escura e sinistra, mas iluminada com um brilho etéreo e fantasmagórico. Cada onda que quebra, cada perturbação na água, acende uma cascata de luz cintilante azul ou verde. Essa exibição mágica é criada por incontáveis organismos marinhos microscópicos, frequentemente dinoflagelados, que produzem luz através de uma reação química quando agitados. Testemunhar essas luzes vivas dançando na arrebentação é vivenciar um momento de pura e genuína admiração, uma conversa silenciosa e luminosa entre o oceano e seus menores habitantes. Capítulo 4. As fronteiras da descoberta. A ciência revelando o invisível. A busca pelo conhecimento é parte intrínseca do espírito humano, e a ciência, em sua busca incessante pelo entendimento, continuamente expande as fronteiras do que conhecemos, revelando camadas da realidade antes ocultas para nós. Algumas dessas descobertas são tão profundas, tão transformadoras de paradigmas, que remodelam toda a nossa percepção da Terra e do cosmos. Por exemplo, você sabia que bem abaixo dos nossos pés, aprisionado no manto da Terra,
existe um gigantesco reservatório de água, não como um vasto oceano subterrâneo, mas ligada a minerais, particularmente em uma estrutura cristalina azul conhecida como ringwoodita. Cientistas estimam que a quantidade de água presa nesta zona de transição, cerca de 400 a 600 km abaixo da superfície, poderia ser equivalente a 3 vezes o volume de todos os oceanos do mundo combinados. Esta descoberta espantosa tem implicações profundas para a nossa compreensão do ciclo da água na Terra, a formação do nosso planeta e até mesmo os processos que impulsionam a tectônica de placas. Sugere um sistema muito mais dinâmico e interconectado do que se imaginava anteriormente, onde a água desempenha um papel crucial nas profundezas do interior do planeta. Um oceano oculto, moldando o mundo que vemos na superfície. E os mistérios não param por aí. No campo da física de partículas, os cientistas mergulham nos próprios blocos construtores da matéria e nas forças fundamentais que governam suas interações. Aqui na vanguarda da pesquisa, eles encontram fenômenos que desafiam nossa intuição cotidiana sobre o universo. Existem estudos em andamento sobre partículas, como os neutrinos, que parecem possuir qualidades quase fantasmagóricas, atravessando a matéria comum como se ela não estivesse lá. Algumas teorias exploram até a possibilidade de partículas que poderiam, de alguma forma, interagir com ou mesmo desafiar a progressão linear convencional do tempo. Conceitos que desafiam a imaginação e sugerem uma realidade muito mais estranha e complexa do que podemos compreender atualmente. A ciência, ao que parece, é uma jornada sem destino final, apenas com horizontes sempre em expansão. Capítulo 5. O horizonte infinito da maravilha. À medida que nossa jornada por esses mistérios selecionados se aproxima de uma pausa temporária, torna-se claríssimo que o mundo, em sua totalidade, é uma vasta tapeçaria interconectada de maravilhas, cada fio uma história, cada nó um fenômeno, esperando para ser explorado. O que abordamos é apenas um relance, um olhar fugaz sobre as profundezas do desconhecido que ainda nos cerca. Dos cristais colossais formados nas câmaras ocultas da Terra, ao florescimento efêmero de um deserto trazido à vida pela chuva, cada descoberta serve não como um fim, mas como um novo começo, um novo convite para olhar mais fundo, para questionar mais. A pura escala do que resta a ser compreendido é, em si, uma fonte de imenso entusiasmo e humildade. Para cada pergunta que a ciência responde, novas invariavelmente surgem, muitas vezes mais complexas e intrigantes do que antes. Esta é a própria essência da exploração. O entendimento de que o horizonte do conhecimento não é uma linha fixa, mas uma que recua e se expande a cada passo que damos em sua direção. As gigantescas reservas de água escondidas em nosso planeta, o comportamento intrigante das partículas subatômicas, estes não são apenas fatos a serem catalogados, mas sinalizadores apontando para mistérios ainda maiores a serem desvendados. Portanto, que esta exploração sirva como um lembrete. A capacidade de se surpreender é infinita. Cada novo amanhecer pode trazer uma revelação que remodela nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. O mundo é e sempre será cheio de maravilhas esperando pacientemente por nossa atenção, nossa curiosidade e nossa admiração. A jornada da descoberta é contínua, um caminho pavimentado com deslumbramento, e é um caminho que nos chama a todos, instando-nos a manter nossas mentes abertas e nossos espíritos aventureiros, pois há sempre, sempre mais para aprender e admirar. Conclusão. A narrativa em constante desdobramento. E assim nos encontramos em um ponto de observação privilegiado, olhando para trás, para a extraordinária tapeçaria que exploramos brevemente. A Terra, em sua grandeza silenciosa, compartilhou conosco apenas alguns de seus incontáveis segredos.
Das mais profundas formações subterrâneas aos mais delicados e transitórios florescimentos, dos tons vibrantes de um lago salino ao brilho etéreo de mares noturnos, testemunhamos fenômenos que tocam a alma e expandem a mente. Estas não são curiosidades isoladas, mas partes integrantes de um vasto sistema interconectado. Um planeta vivo de complexidade e beleza de tirar o fôlego. A jornada da descoberta, claro, não termina aqui. De fato, ela nunca realmente termina. Para cada mistério desvendado, inúmeros outros aguardam, velados pelo tempo, pela distância ou pelos limites atuais de nossa percepção. O universo é uma fronteira infinita, e nosso próprio mundo, esta joia preciosa, ainda guarda uma imensidão de maravilhas a serem reveladas. O espírito de exploração, aquele desejo humano inato de compreender, é o que nos impulsiona para frente, instando-nos a olhar mais de perto, a ouvir mais atentamente e a questionar mais profundamente. Portanto, levemos conosco este sentimento de deslumbramento, esta apreciação pelo intrincado e pelo surpreendente. O mundo é um presente, um desdobrar contínuo de maravilhas. E à medida que continuamos a aprender, a explorar e a compartilhar essas histórias incríveis, somos lembrados não apenas da profunda beleza do planeta, mas também de nossa responsabilidade de zelar por ele e protegê-lo, pois a maior de todas as maravilhas é talvez a própria vida, em todas as suas formas diversas e magníficas, e a oportunidade contínua que temos de ser seus aprendizes e seus guardiões. Até nos encontrarmos novamente em outra jornada de descoberta, continuem explorando.